Vamos lá, crianças, então, continuando nossa aula. Essa aula é de quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse gênero textual, que é o anúncio publicitário, né? Que nós já vimos que tem como objetivo estar convencendo, né, a pessoa a fazer algo, né? No caso, pode ser comprar alguma coisa ou fazer algo que seja conveniente a quem está fazendo, né, esse anúncio. Então, aqui está dizendo assim, ó, influenciando e mudando comportamentos. Além dos jornais, os anúncios publicitários podem ser vinculados em revistas e publicações na internet, na televisão, no rádio, entre outras possibilidades. Então, vocês sabem que você está, às vezes, no Facebook, você vê uma publicação de um anúncio, não é assim? Que tá querendo convencer alguma coisa, no rádio, volta e meia, você ouve uma propaganda, na televisão, entre um comercial e o outro aparece uma publicação de alguns anúncios querendo vender alguma coisa, não é isso? Divulgando alguma coisa, tá? Então, aqui está dizendo assim, ó, você costuma prestar atenção nesses textos? Você se sente influenciado e tentado a comprar um produto quando está diante de uma propaganda comercial? Alguma vez, por exemplo, as meninas aí viu passando propaganda de alguma coisa na televisão que dizem, mãe, eu quero comprar. Por quê? Aquilo lá é o quê? Aquilo é uma propaganda, é um anúncio publicitário, que na verdade tem esse objetivo mesmo, convencer as menininhas a ficar perturbando a mãe para comprar, né? Então, o anúncio publicitário tem essa função. Os meninos, às vezes, vê um brinquedo, mãe, eu quero. Por quê? Porque aquela propaganda, aquele anúncio foi feito justamente para conseguir isso aí que vocês estão fazendo, né? Que vocês fazem, a pedir para a mãe comprar. Porque o objetivo do anúncio publicitário é justamente esse. Então, aqui nós temos um anúncio, olha lá, desse calçado da Havaianas, né? Que é um calçado, tipo a sapatilha, né? Então tá aqui, olha lá, dizendo aqui, ó, todo mundo usa. Então tá aqui no cantinho, ó, porque aqui tá pequenininho, então eu escrevi lá pra ver, ó, todo mundo usa. Isso aqui o que é? Tá lá na propaganda. Então tem a imagem. Lembra disso que eu falei pra vocês? Que o anúncio publicitário, ele vem uma imagem pra chamar a atenção. Então no cantinho tá aqui, ó, todo mundo usa. Então aqui tá escrito algumas coisas também. Então como tá pra não ficar muito X pra ler, vai ler aqui, ó. Deixa o pé coberto, mas o espírito continua soltinho. Havaianas Origine, com solado original Havaianas. Então, tá escrito isso aqui também, tá no texto. E aqui do ladinho tem mais alguma coisinha lá. O endereço é lá, www.havaianas.com.br. Então, isso aqui é o quê? É um texto publicitário que tem a intenção de fazer o quê? Convencer as pessoas a comprar essa Havaiana, dizendo que ela é um calçado que mesmo com o pé coberto é como se estivesse descalço, é confortável, né? Então eles usam todos os argumentos para quê? Para fazer com que o comprador, que a pessoa vá lá e compre para experimentar se realmente é isso aí. Então esse é o quê? É o objetivo do anúncio publicitário. Então depois aqui nessa mesma página, na página 48, tem lá jogo rápido, que são algumas questões. A pessoa está filmando para cá porque ali vocês têm as respostas, tá? Então tá dizendo assim, ó, que tal montar um glossário com algumas palavras desse texto? O que é glossário? Tipo assim, como se fosse o significado da palavra. Procure os significados dos vocabulários a seguir, escreva-os considerando o contexto em que estão inseridos. Olha lá, espírito. No caso ali, quando fala ali, ó, espírito continua, né? Então quer dizer o seguinte, que mesmo com o pé dentro do sapato, o espírito continua soltinho, não é isso? Ele quer dizer o quê? Que a alma da pessoa está soltinha. Então o significado aqui seria o quê? Alma. Solado. O que é solado? A sola do calçado, não é isso? No caso ali. Original. O primeiro que não segue nenhum modelo. Então, ou seja, eles inventaram isso aí, não seguiu nenhum modelo. Foi uma invenção que eles fizeram. E depois, número 2, diz assim, ó, o texto publicitário tem a intenção de convencer as pessoas a comprar um produto, um serviço ou uma ideia. Qual é o argumento, ou seja, a informação usada para convencer o leitor a adquirir o que está sendo anunciado? Então, o que ele usou ali para convencer a pessoa a comprar esse calçado? Ele disse o quê? Que mesmo cobrindo os pés, o calçado continua sendo confortável, igual como se fosse o chinelo. Ele não usa esse argumento ali? Ele usa esse argumento, né? Tá bom? Então, aqui nós temos lá, ó. Tá dizendo aqui, ó. Geralmente, o anúncio de publicidade é formado por esses elementos. Então, ou seja, aqui são elementos que aparecem. Tem um título? Tem. O título, o que é o título? Frase curta que resume o texto publicitário. Então, qual que é o título aqui do texto? Todo mundo usa. Então, que tá aqui no cantinho, ó, todo mundo usa. Então, esse aqui é o título, tá?
Aí depois o outro, ó. Texto, informações que podem desenvolver a ideia do título ou apontar características do produto. Quando nós colocamos aqui o textinho do lado lá, olha lá, ó, são características do textinho, né? Então, convencendo a pessoa, então está descrevendo o calçado. Depois tem imagem, que você viu também imagem, texto não verbal, que chama a atenção do consumidor, o que auxilia na persuasão, tá? Persuasão. Então, olha lá, a imagem que aparece, olha lá como que você colocou a imagem, né? Como se fosse um calçado que vai fazer tudo, né? E depois aqui tem o que? O logotipo, né? O que é o logotipo? Ó, desenho ou representação gráfica que caracteriza a marca do produto ou da empresa. Então, olha lá, aqui no caso, o que é, né? Havaiana, então olha lá, o que é isso aqui? Isso aqui é o logotipo, ó, logotipo. E slogan, frase curta que resume as características de um produto e é de fácil memorização, que se repete nos anúncios de um novo produto. Olha lá, Havaianas, todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Então, é isso aqui, ó. Havaianas, todo mundo usa. Então, o título, e na verdade, o título e o slogan é a mesma coisa aqui nesse texto, tá? Então, aqui depois, tá dizendo assim, ó. Esse gênero textual é bastante flexível e pode apresentar variações em sua elaboração. Por exemplo, há peças publicitárias em que o título não aparece, em outras que não aparece a imagem. Há também algumas que têm um texto que expõe a ideia central do anunciado, tá? Do anúncio. Então, ou seja, aqui quer dizer o quê? Que, na verdade, o texto publicitário ele pode aparecer de diversas formas. Tem textos que só aparece a imagem sem nada escrito. Tem textos que aparece somente o escrito não tem a imagem, eles fazem uma escrita diferenciada. Então, são várias formas de aparecer, que pode aparecer um anúncio publicitário. E continuando aqui, nós temos o nosso momento de ortografia, que eles vão voltar a falar um pouquinho sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, que nós já vimos, não vimos? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó. Olha lá, leia este anúncio publicitário, que também é um anúncio publicitário, olha lá. O que é mais rápido? O Cascão fugindo da chuva ou preparar o Nissen Turma da Mônica? Então, Nissin Turma da Mônica, que é o macarrãozinho, né? Então, é um anúncio do quê? Do Nissin, que é um macarrãozinho para fazer instantâneo, né? Rapidinho. Então, aqui nós temos lá, então é um anúncio ali, depois aqui está explorando o quê? A questão da sílaba tônica. Leia as palavras a seguir, retiradas do anúncio e observe as sílabas destacadas. Então, nós temos aqui a palavra cascão. Qual que é a sílaba tônica? É cão. Gostoso, mesmo não tendo acento, a sílaba mais forte é to. Mônica. Então, assim, quando a sílaba tem acentuação, é mais fácil. Olha como é fácil achar. Cão, né, aqui. Aqui, gostoso, não tem, mas você consegue perceber que ele é mais forte. E Mônica. Então, essas são as 3 sílabas, né, de cada uma das palavras, vocês viram qual é a sílaba tônica. Então, aqui nós já sabemos que as sílabas tônicas, elas, de acordo com a posição que ela ocupa, que é o que está colocando aqui, né? Se nós temos a sílaba tônica, então aqui está falando lá a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, né? A sílaba, o que é chamada sílaba? Então, sílaba tônica é mais forte. Aquelas outras sílabas que não são a sílaba tônica, elas são chamadas de sílabas átonas, que são faladas com menos intensidade. Então, a sílaba tônica é aquela que eu falo com mais força. Então, sílaba tônica só tem uma na palavra. Sílaba tônica só tem uma. Sílaba átona, que é a sílaba mais fraca, eu pronuncio mais fraco, ela pode ter mais de uma. Então, assim, a tônica é aquela que eu pronuncio com mais força, só tem uma na palavra. As sílabas átonas, elas são aquelas que eu pronuncio com menos intensidade, então elas podem ter mais de uma na palavra, tá? Então, aqui, ó, para localizar a sílaba tônica, é necessário contar as sílabas das palavras, começando sempre do fim. Assim, a palavra pode ser. Então, olha lá, oxítona, que nós já vimos, quando a sílaba tônica for a última palavra, a última sílaba. No caso, café. Fé é mais forte, então é oxítona. Paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, salada. Lá é a sílaba mais forte, ela é paroxítona. Proparoxítona, quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Quando eu falo assim, por exemplo, ó, sílabas, ó, si, é a antepenúltima, então por isso que ela é proparoxítona. Então, olha lá, independentemente do número de sílabas que a palavra apresentar, a sílaba tônica será somente uma. A penúltima
ou a antepenúltima sílaba, tá? Então, pode ser a última, penúltima ou a antepenúltima. Então, ou seja, somente uma. Agora que revisamos esse assunto, classifique as palavras a seguir em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, vocês vão ler aqui embaixo e vão responder, tá? Tem lá macarrão, gostoso e Mônica. Depois está ali, ó, falando assim, ó, a acentuação das palavras paroxítonas. Além do vocábulo Mônica, outro termo usado no anúncio e classificado como proparoxítona é a palavra prático. O que essas duas palavras têm em comum em relação à sílaba tônica? Então, o que elas têm em comum em relação à sílaba tônica? Essas duas palavras. Por quê? Porque as duas palavras têm o quê? A antepenúltima sílaba é a mais forte e elas são acentuadas, não é isso? Então, são paroxítonas que são acentuadas, tanto mônica como prático, tá? O que essas duas palavras têm de diferente em relação à sílaba tônica? Que uma delas leva o acento o quê? Que é o chapéuzinho do vovô que a gente chama de acento circunflexo, e a outra é o acento o quê? E a outra é o acento agudo, né? Que é a harmonia da vovó. Aí depois ele está dizendo assim, ó, agora observa essas outras palavras proparoxítonas. O que se pode perceber nessas palavras? Então, que palavras que são? São lá, ó, dúvidas, plástico, médico, lâmpadas, relâmpago, gráficos e ângulos. O que a gente pode perceber nessas palavras? Que todas elas têm o quê? Todas elas são acentuadas e podem levar a acento agudo ou circunflexo, não é isso? Então, aí depois tem um recadinho aqui, ó. Todas as proparoxítonas são acentuadas no singular ou no plural. Podem receber acento agudo ou acento circunflexo. Então, sempre que elas forem acentuadas, vão ser com acento agudo ou circunflexo. E aí, depois vamos fazer a atividade da página 51, que é separar as sílabas e depois sublinhar a sílaba tônica e classificar ela em paroxítona, proparoxítona ou paroxítona, ver o que ela é. Tá bom, crianças? Então, nós ficamos por aqui com a atividade de matemática, de português, tá certo? E qualquer dúvida podem falar com a professora. Beijinho, crianças. Fiquem com Deus.